Olá, pessoal! Hoje eu trouxe aqui para vocês 5 coisas que eu aprendi escrevendo um artigo de revisão. Esse foi um tema que foi bastante pedido lá no Instagram e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Antes de assistir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e já deixa sua curtida aqui. Então vamos lá! Eu vou listar para vocês as 5 coisas que eu aprendi escrevendo um artigo de revisão. A primeira coisa que eu aprendi é que é essencial estar em dia com a literatura. E eu aprendi isso da pior forma possível. Porque no meu caso, o meu supervisor foi convidado para escrever um capítulo de um livro, tá? Só que nesse caso, ele se assemelha bastante a um artigo de revisão. Bom, aí ele me convidou para liderar a escrita desse capítulo, então seríamos nós dois, mas basicamente eu iria escrever tudo e depois ele iria revisar. Isso aconteceu no começo da pandemia, final de março de 2020, a gente não sabia quando poderia voltar a trabalhar no laboratório, então aceitei o desafio. O pequeno detalhe é que o tema que eu deveria escrever esse capítulo não é um tema sobre o qual eu tenho muito domínio, né? Então, por isso, praticamente toda a minha pesquisa bibliográfica foi feita durante a escrita do artigo, o que não é, em hipótese alguma, ideal. E aí vocês não têm ideia do quanto isso atrasou o meu processo de escrita, porque eu tinha que fazer a pesquisa bibliográfica, ler os títulos, ler rapidamente aqueles artigos que mais me interessavam, selecionar aqueles que seriam salvos na pasta e depois eu tinha ainda que tirar um tempo para ler com mais calma esses artigos que foram selecionados. E esse processo foi muito cansativo. E eu duvidei assim várias vezes durante esse tempo, eu duvidei que eu conseguiria finalizar esse texto, para ser bem sincera com vocês. Eu também duvidei da qualidade do texto, porque eu não estava segura em escrever um texto tão volumoso em inglês, né? Eu nunca tinha escrito um artigo de revisão antes e era um texto muito volumoso em inglês. No final deram umas 40 páginas. Então vocês podem imaginar que ter que fazer a pesquisa bibliográfica durante a escrita e ainda sendo um texto em outra língua não foi de forma alguma a melhor situação para mim. E aí vem, então, a minha segunda dica. A segunda coisa que eu aprendi é que a leitura eficiente de artigos salva vidas. Eu já coloquei um vídeo aqui, que eu vou deixar linkado em algum lugar, em que eu falo sobre a leitura eficiente de artigos e como eu faço para selecionar aqueles artigos que eu vou ler depois, né, com mais calma. Então, nesse caso, saber fazer essa leitura mais eficiente literalmente salvou a minha vida e me economizou muito tempo. Porque como eu acabei de falar com vocês, eu precisei procurar muita coisa, porque eu não estava em dia com a literatura, né, nesse tema. E aí, ter essa habilidade de ler eficientemente um artigo para poder selecionar aqueles que eu iria ler depois com mais calma, né, me ajudou muito nesse processo de escrever o texto, de ter mais um tempo, trabalhar mais eficientemente, né? Então, a leitura eficiente para mim, nesse contexto, nunca foi tão importante. A terceira coisa que eu aprendi escrevendo um artigo de revisão é que a gente tem que ter uma data limite, um deadline. E esse ponto aqui, gente, talvez tenha sido um erro do meu supervisor, mas eu acho também que eu poderia ter me policiado mais. Acontece que a data limite para a gente entregar, para a gente enviar, né, o texto desse capítulo, não ficou muito clara para mim, né? Meu supervisor falou, é pro dia X, mas é tranquilo, da gente pedir para adiar, podemos mandar depois. Só que isso me deixou muito solta, né? A escrita desse trabalho, dessa forma, não era minha prioridade. Eu tinha outros artigos para escrever durante o tempo que a gente estava em casa, em lockdown. E esse capítulo não foi de forma alguma a minha prioridade. E aí, obviamente, no final,
foi uma correria e a gente ainda entregou com mais de um mês de atraso. E eu me senti muito desconfortável com essa situação. Vocês devem saber que eu tenho fama de organizada, né? Realmente eu acho que eu sou organizada. Só que nessa situação faltou um pouco de força de vontade da minha parte e também acho que faltou aquele empurrãozinho do meu supervisor. Então, ter uma data limite bem especificada vai te ajudar a focar na escrita, a saber quando você tem que enviar, qual é a data final de enviar o artigo. Então, você se programa para enviar para o seu supervisor com antecedência. E aí, no final, você evita essa correria maluca para entregar a coisa no prazo. E aí vem a quarta coisa, que é muito importante, que é alinhar as expectativas com o seu supervisor e com os seus colaboradores. Isso é importante antes de iniciar a escrita de um artigo, não somente de revisão, né? Mas como o tópico desse vídeo, o tema deste vídeo é um artigo de revisão, vamos lá. Eu sugiro que inicialmente você defina qual tipo de revisão vai ser feita, né? O seu grupo, as pessoas que vão escrever aquele artigo de revisão. Tem que definir se vai ser feita uma revisão sistemática da literatura, um artigo de revisão crítico, um mini review. E aí, depois disso, faça uma lista de tópicos para te auxiliar na ordem da escrita. O que deve ser incluído, o que não deve ser incluído no seu texto. Esse foi o primeiro review que eu escrevi e eu senti muita dificuldade em encontrar uma estrutura lógica para ligar uma parte na outra, né? Montar o quebra-cabeça ali do texto. Então, se você tiver uma lista de coisas e em qual ordem elas devem aparecer, isso vai te ajudar na hora de conectar as ideias na escrita. Você pode fazer na forma de uma lista, você pode tentar fazer na forma de um mapa mental, mas isso tem que ser alinhado com as outras pessoas que estão escrevendo com você. Também é muito importante saber qual vai ser o intervalo de tempo que vai ser considerado no seu review para você poder filtrar a sua pesquisa bibliográfica. Então, você tem que definir, isso tem que ser definido, se vai ser um review dos avanços na área nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos, para você poder saber quais artigos devem ser colocados ou não. E mais uma coisa, procure saber se existem autores ou grupos de pesquisa que são imprescindíveis de serem citados no seu review, né? Grupos famosos ou autores famosos em determinados assuntos. É muito importante que esses grandes nomes sejam incluídos na sua lista de citações. Se você não souber quais são esses grandes nomes, pergunte aos seus colaboradores. E a quinta e última coisa que eu aprendi, mas isso vale não só para um artigo de revisão, mas para tudo na vida, esteja aberto a críticas e correções. Como eu falei antes, o processo de escrita desse capítulo foi muito cansativo para mim. Além de ser sobre um tema que eu não dominava muito, artigos de revisão geralmente são textos muito extensos, né? E geralmente também são escritos em inglês. Então, naturalmente, a gente vai ter muitas correções, porque é um texto extenso, em outra língua, que não é a nossa língua nativa, e podem ter ainda outras correções. Então, no meu caso, o meu supervisor resolveu inverter a ordem de escrita dos tópicos, depois que já estava quase tudo pronto, as figuras todas na ordem, que na minha cabeça estava fazendo sentido. Então, assim, a vontade nessa hora foi de chorar? Foi, mas aí o que a gente faz? A gente concentra, refaz o que tem que refazer e bora pra frente. O inglês não é a minha língua nativa, foi o meu primeiro review, então eu aceitei que eu ia ter várias correções e sugestões no texto. Foi estressante porque o processo eu fui deixando, né, como eu falei com vocês, foi ficando para a última hora? Sim. Então, se eu tivesse me organizado melhor para enviar uma versão desse texto antes para o meu supervisor, provavelmente esse final teria sido menos desgastante e eu teria me frustrado menos ao ver tantas correções do texto. Bom, então essas eram as 5 coisas que eu queria compartilhar com vocês que eu aprendi
né, durante esse meu processo de escrita de um review, meu primeiro review. E mais uma vez, gente, leia muito, leia. Mantenha o seu banco de artigos bem atualizado sobre o tema que você pesquisa, né, o tema que você domina. E muito importante, não se esqueça de pedir permissão para utilizar figuras e tabelas copiadas, né, de outros artigos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, o copyright, né, os direitos autorais nos artigos científicos. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar para você conferir. E se você gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhe com seus amigos e amigas acadêmicas. Muito obrigada por me acompanhar aqui hoje e até a próxima!